Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse que é o nosso último encontro do projeto. Hoje vamos resolver uma questão do Enem de 2014 que fala sobre oxirredução. Vamos lá? A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de AgS2O3 que é o tiosulfato de prata. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Temos as semi-reações de redução com os devidos potenciais de padrão de redução e a pergunta: das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é, e temos 5 alternativas. Inicialmente, vamos entender como é gerada essa solução contendo tiosulfato de prata a partir da revelação das chapas de raio-x. Vamos dizer que uma pessoa precisa tirar uma radiografia. O aparelho de raio-x tem um tubo que lança um feixe de radiação em direção a uma chapa, passando pelo objeto ou corpo a ser examinado. Nessa chapa, forma-se uma imagem latente, que é invisível. A chapa, então, precisa passar por um processo de revelação que vai converter a imagem latente em uma imagem visível, que é a radiografia. É nesse processo de revelação que é gerado o tiosulfato de prata. Vamos ver como? Esse é um esquema do processo de revelação das chapas de raio-x. Na entrada, nós temos a chapa, que é transportada pelas várias etapas do processo através de cilindros rolantes, até ser recolhida na saída, já na forma de uma radiografia visível. São 4 as etapas do processo. A primeira é a revelação propriamente dita, onde é aplicado um banho de agente revelador. Na segunda etapa de fixação, a chapa, já revelada, segue para um banho contendo um agente fixador. Na terceira e na quarta etapa, a radiografia passa, respectivamente, pela lavagem e pela secagem. Vamos explorar um pouquinho algumas dessas etapas. Primeiro, nós precisamos saber que a chapa é feita de um composto fotossensível à base de cristais de haletos de prata, geralmente brometo ou iodeto de prata. Esses cristais interagem com os fótons de raio-x, sofrem uma alteração química, que é o que vai gerar a imagem latente. Na revelação, o revelador utilizado é um agente redutor, que vai tornar a imagem visível a partir da redução dos íons prata, transformando-os em prata metálica, que adquire uma coloração enegrecida e que vai dar o contraste na radiografia. Na etapa de fixação, os fixadores mais utilizados são o tiosulfato de amônio ou o tiosulfato de sódio, que tem como função converter os haletos de prata não sensibilizados, ou seja, aqueles cristais que não interagiram com os fótons de raio-x, transformando-os num sal solúvel. É nesse ponto que a gente tem a geração de uma solução contendo os complexos de tiosulfato de prata. Esse é um resíduo líquido que não deve ser descartado no ambiente, porque ele tem um efeito cumulativo no organismo, podendo causar problemas renais, motores ou neurológicos. Nesse sentido, nós podemos recuperar a prata metálica a partir de vários métodos, sendo um deles o tratamento eletroquímico. Um dos tipos de tratamento eletroquímico é por reação de substituição metálica ou de deslocamento entre metais.
Geralmente, o metal utilizado é o ferro, que se oxida para reduzir a prata em solução, gerando prata metálica. Essa é uma reação de oxirredução. Podemos, portanto, dividi-la em uma semi-reação de redução da prata, nosso cátodo, e cujo potencial padrão de redução foi fornecido na questão. A outra semi-reação é a oxidação do ferro, nosso anodo, e cujo potencial padrão de redução eu peguei em uma tabela de potenciais padrão. Olha, pessoal, para obter uma reação global balanceada, eu vou precisar multiplicar a semi-reação de redução da prata por 2. Assim, eu fico com 2 elétrons, que agora eu posso cancelar com os elétrons da semi-reação de oxidação do ferro, obtendo assim a reação global. Eu posso também calcular a força eletromotriz ou diferença de potencial dessa reação, que é dada pela potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do anodo. Isso me dá uma força eletromotriz ou diferença de potencial de mais 0,46 volts, ou seja, temos aqui uma reação espontânea. Acontece que na questão a gente não tem o ferro, né? Nós não temos aqui uma das semi-reações que seja referente ao ferro. Então, nós vamos ter que escolher algum outro metal para participar dessa reação de oxirredução junto com a prata. Então, nosso objetivo aqui é encontrar algum outro metal que possa sofrer a oxidação. Eu vou começar repetindo a semi-reação de redução da prata, e agora eu vou listar aqui todas as outras reações de oxidação dos metais que aparecem na questão. O cobre, a platina, o alumínio, o estanho e o zinco. E aqui do lado eu coloquei os potenciais padrão de redução que foram dados no problema. A partir da nossa fórmula, eu posso calcular a força eletromotriz ou diferença de potencial de cada uma dessas semi-reações combinadas com a semi-reação da prata. Então, nós vemos pelos resultados que as únicas possibilidades são as reações de oxirredução que têm uma força eletromotriz ou diferença de potencial positiva. Ou seja, as espécies que poderiam sofrer oxidação seriam o alumínio, o estanho ou o zinco, todos na forma metálica. Por aqui, a gente já pode analisar as alternativas e eliminar a letra A e a letra B, que falam do cobre e da platina. Podemos também eliminar a letra C e a letra E, porque apesar de citar o alumínio e o zinco, eles estão na forma oxidada, são íons em meio aquoso. A única opção é, portanto, o estanho, que está na forma metálica e pode ser oxidado para reduzir os íons prata. A resposta é, então, letra D. Me despeço por aqui. Espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito desse projeto e que possamos nos rever em breve. Bons estudos e um grande abraço!